Na aula de hoje vamos estudar o plano diretor, entender o que ele é, por que é essencial e como utilizar ele no trabalho do dia a dia do corretor de imóveis. Mas, se você porventura não é um corretor de imóveis, fica comigo também que você vai entender as funcionalidades desse documento que pode afetar aí justamente na sua própria residência, no seu dia a dia. Esse canal é dedicado a corretores de imóveis iniciantes que estão ali fazendo o curso de técnico em transações imobiliárias ou que acabaram de se informar e estão tentando encontrar ali um caminho no mercado, entender as tantas e tantas regulações e tantos nomes e tantas siglas que tem no início dessa jornada. E aqui eu posto aulas gratuitas a respeito desse tema. Estamos numa jornada aí de 50 aulas. Essa aula aqui já é a número 10ª alguma coisa, que eu perdi aqui o número, mas o ponto importante é, lembrei que a aula número 14ª é essa. Vamos estudar aqui o plano diretor. A aula passada estudamos zoneamento urbano, é um complemento, um assunto do outro aqui, e fica comigo que ele é importante e impacta totalmente o seu trabalho como corretor e até também, mesmo que você não seja corretor, o seu dia a dia aí. Fica comigo que você vai entender. Aqui é um ponto de encontro. Eu sou o Thiago Giordani, sou corretor de imóveis e você vai considerando deixar um like no vídeo, se inscrever no canal para tratarmos sempre desses assuntos por aqui. Plano diretor, a espinha dorsal da cidade. Aqui a gente já tem um resumo do que ele é e vamos entender o porquê ele é a espinha dorsal da cidade. O plano diretor é a lei que organiza o crescimento urbano, define onde pode construir, o que pode construir, garante funções sociais, o uso sustentável do solo, divide a cidade em zonas urbanas e rurais. Estudamos aqui o zoneamento urbano na aula passada. Então, o zoneamento urbano está dentro do plano diretor, como eu citei na aula passada. Serve de referência para loteamentos, obras e investimentos, é aqui onde você vai traduzir em oportunidades. Todo município com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor. Aqui cabe uma errata. Eu citei de cabeça, sem necessariamente consultar na aula anterior, que 100 mil habitantes era o limite mínimo para ter um plano diretor, para ser obrigado a desenvolver um plano diretor, o município. E quando eu fui preparar essa aula, revisando os dados, eu me deparei aqui com essa informação correta, que é 20 mil habitantes. Portanto, me desculpe ter informado aí de cabeça errado, mas fica aqui a aula específica sobre o tema com a informação corrigida. São 20 mil habitantes. Então, a partir de 20 mil habitantes, municípios que tenham mais de 20 mil habitantes são obrigados a ter um plano diretor. Para esclarecer, eu fiz a confusão a respeito de um outro documento que eu estava lendo, a respeito de uma oportunidade imobiliária aqui no meu município, que para uma espécie de plebiscito local, é uma forma ali de consultar se a população aceita ou não um empreendimento. Aí para aquela classe de empreendimento seriam 100 mil pessoas. E eu confundi de cabeça um dado com a outro. Peguei uma informação mais fresca, que é esse assunto que eu estava estudando, com esse mais antigo que eu já havia estudado. Então tá aí, fica aí corrigido aí, 20 mil habitantes. Então, se a sua cidade já tem 20 mil habitantes ou mais, ela já tem um plano diretor e você deve pesquisar lá, assim, ó, plano diretor, o nome da sua cidade e dar o Enter para obter o PDF. E lembrando que o corretor que entende o plano diretor é igual a um profissional valorizado. Isso vai distinguir os homens do menino. O da minha cidade tem 238 páginas e há algumas cidades que podem ter muito mais páginas do que isso. E uma dica que eu já dou desde o início aqui, ó, pega o PDF, joga dentro do chat GPT, pede ele para fazer um resumo, ou quando você quiser fazer uma pesquisa específica, usa ele. Nós teremos aulas a respeito de usar a inteligência artificial dentro da nossa profissão de corretor. A aula aqui de hoje não passa por isso, ela passa justamente pelo foco do plano diretor. Está aqui o que a gente vai usar nesta aula, que é o plano diretor da cidade que eu moro e também trabalho. E você vai ver aqui que é um documento bem completo e nós vamos avaliar as principais partes e estruturas dele. O que é o plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal, então, antes de tudo, ele é uma lei elaborada com participação da população que define as regras para o crescimento e desenvolvimento humano. Então, eles fazem muitas audiências. Então, quando vai afetar questões da população, uma forma bem ampla, né, que afete de forma bem ampla, são convocadas audiências públicas para que
a população participe. Foi justamente nesse termo de audiências públicas que eu me confundi os 100 mil ali do requisito. Eu estava estudando audiências públicas para um projeto específico. Então, quando vai ser formado o plano diretor, se a cidade ainda não tem, ou quando ela vai alterar o plano diretor, é convocada a participação da população para audiências públicas. E nessas audiências são colhidas sugestões, relatos, e após elas são definidas as regras para o crescimento e desenvolvimento urbano que vão constar dentro dessa lei municipal que é o plano diretor. Ele busca equilibrar o uso do solo, o crescimento econômico, o meio ambiente e a qualidade de vida. Como vimos no mapinha da aula anterior, ali a gente tinha assim, a região que já estava densamente populada, mas tínhamos as zonas de expansão urbana e como que elas eram importantes também serem abraçadas por zonas de preservação ambiental, uma coisa complementava a outra. Então a gente tinha na zona de preservação ambiental ali, a preservação da mata, da fauna e da flora, bem como também dos recursos hídricos, que estão aqui em 2 bolsões, e lá no centro nós temos a zona de expansão urbana, que vai dar ali a origem a uma nova cidade, basicamente. Então quando a gente busca esse tipo de equilíbrio, nós vamos obter algum nível de qualidade de vida. O plano diretor ele está previsto no artigo 182 da Constituição Federal e regulamentado pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001. Ele é obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes, como eu já pus aqui a minha errata, ou que façam parte de regiões metropolitanas ou turísticas. Exemplo prático, eu trouxe aqui no plano diretor de Conceição do Mato Dentro, que é a cidade que eu trabalho e moro, o artigo 5, página 9, descreve claramente que ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano do município, ou seja, é o documento que guia todas as decisões públicas e privadas sobre o território. Então temos aqui, vamos pesquisar essa página aqui, página 9, já chegamos nela, temos aqui o plano diretor participativo do município de Conceição do Mato Dentro, é um instrumento básico de política e desenvolvimento urbano municipal, visando o planejamento e gestão sustentáveis e resguardando, conforme sua construção, a participação democrática em diretrizes e estratégias de desenvolvimento socioterritorial determinantes a todos os agentes públicos e privados. Aí a gente percebe aqui que é justamente aí uma lei, projeto de lei complementar. E gente, olha só uma curiosidade aqui, escreveram à mão aqui, 03 de 2018. Eita, minha cidade está atrasada aí na tecnologia, né? Alô, interior. Então temos aqui, o apêndice desse plano diretor e observamos que ele tem muitas questões aqui, do parcelamento de solo, instrumentos urbanísticos, política de desenvolvimento econômico, conceitos e tudo mais dela, política de meio ambiente, política de saneamento ambiental, das políticas sociais, política de habitação, da cultura e patrimônio, da infraestrutura, dos equipamentos e serviços urbanos, além de que política da mobilidade urbana e, por fim, da implementação do plano diretor. Então são muitos tópicos, como eu já alertei, em algumas cidades você vai encontrar documentos aí muito mais robustos do que esse aqui que tem apenas 238 páginas. Para que serve o plano diretor, meu caro corretor novato? Ele vai definir as zonas da cidade, residencial, comercial, industrial, rural, de preservação, etc., como vimos na aula anterior, o zoneamento urbano. Mas ele define também o zoneamento rural, quando é o caso aqui do município, já vou puxando aqui, isso aqui é a aula que está por vir aí, macro zoneamento. O mapinha da aula anterior, ele pega só essa região vermelha aqui, você pode ver que ele bate direitinho, o mapinha da aula anterior. Mas isso aqui é somente a região urbana do município. Como aqui é uma cidade de interior, tudo isso aqui em volta, meu amigo, é mato, né? À toa que chama Conceição do Mato Dentro. Então temos aqui um município gigantesco, da nossa região aqui só perde para Diamantina em questão de extensão territorial. E aqui é um mapa de macrozoneamento que vamos abordar aí já na aula a seguir, viu? Temos aí já esse compromisso com macrozoneamento. O que vai ocorrer aqui dentro aqui do plano diretor? Ele vai determinar o que pode e o que não pode ser construído em cada zona. Eu já até adiantei um pouco disso na aula anterior. Então, por exemplo, você tem lá, aqui nessa região só pode construir prédios de até 2 andares, nessa prédio de 6 andares. E é assim que se determina
o que pode ficar em cada área. Ah, aqui pode ser uma área comercial com residencial, aqui somente industrial, aqui somente residencial. E é assim que se distingue áreas e regiões na sua cidade, na sua região, é através do plano diretor. Ele vai regular o parcelamento do solo, ou seja, como um terreno pode ser dividido em lotes, isso aqui é fundamental, isso aqui se traduz em oportunidades. Então, se numa região ele permite pegar um lote de 1.000 metros e dividir em 4 lotes de 250 metros, isso chama dinheiro, meu amigo, isso chama oportunidade. Ao mesmo tempo, se ele permite pegar uma fazenda e convertê-la num bairro, aí, meu amigo, isso chama milhões de reais de oportunidade. Você tem que ficar atento no que o seu plano diretor permite na sua região. Ele orienta investimentos públicos e privados, desde infraestrutura até habitação. Por exemplo, você vai abrir um loteamento, então você tem que entregar toda a infraestrutura. Com certeza está escrito dentro do plano diretor. Dentro da minha cidade, que eu conheço, está escrito isso. E dentro da sua cidade, certamente estará. Previne irregularidades e conflitos entre vizinhos ou empreendimentos, como, por exemplo, afastamento de uma casa da outra, qual a distância que uma janela pode estar de frente para a outra, qual a altura do muro, coisas assim. O plano diretor ele vai estar trabalhando e atuando. Vamos ver aqui um exemplo prático. No plano diretor, página 35 e diante, estão descritas as zonas de expansão urbana, as zonas de preservação ambiental, as zonas mistas, que determinam onde cada tipo de uso é permitido. Um corretor que entende isso consegue saber onde o imóvel tem mais potencial de valorização e aonde há restrições. Então vamos por aqui a página 35. Nós temos aqui requisitos para o parcelamento de solo, aí tem aqui os artigos. Logo a seguir, nós temos aqui também o que não é permitido como parcelamento de solo. Está vendo que está até grifado aqui? Ó, que são itens importantíssimos para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Então, você, meu amigo, tem que pegar isso, abrir o PDF e ir grifando também. Ler tudo, porque eu li tudo. Ué, não tem outro caminho. Ah, hoje tem a inteligência artificial, ajuda? Ajuda. Mas você tem que ler tudo. Você lê tudo e depois, quando você precisa encontrar algo específico, você usa ela para encontrar. Porque como que você vai pedir ela para encontrar algo que você não sabe que existe? Ué, fica difícil, né? E bom, vemos com vemos também, né? 200 páginas, 1.000 páginas, não é muita coisa não, dá para ler, ué. Então temos aqui, nesse ponto aqui do plano diretor, essas questões do zoneamento, quais são os artigos que incidem sobre eles. Voltando aqui para o nosso quadro, como o corretor usa o plano diretor na prática. E aí eu gostaria de convidar a quem não assistiu a aula anterior. Lá tem boas informações também, porque a gente abriu o mapa de zoneamento urbano, nem trouxe ele nessa aula, está na aula anterior, assunto da aula anterior. Quem tem interesse, curiosidade, vai lá. Mas eu expliquei como oportunidades se traduzem usando o mapa de zoneamento urbano, que não é esse que eu mostrei aqui, que é o de macrozoneamento. Aqui tem outro tipo de oportunidade. Para analisar se um lote é regularizável, você usa o plano diretor. Para saber se o imóvel pode ser desmembrado ou ampliado. Para avaliar potencial construtivo. Por exemplo, se pode construir um prédio comercial ou de kitnets. Até queria voltar na linha anterior aqui. O plano diretor fala, por exemplo, se você pode ampliar a sua casa ou não. Meu amigo. Às vezes você quer fazer um quartinho a mais na sua casa, o plano diretor que vai explicar se você pode fazer ou não. Para orientar investidores e compradores com segurança. Então, é o papel do corretor trazer segurança para a negociação, trazer credibilidade para a negociação e atender os compradores e os investidores da melhor forma possível, com as informações mais seguras possível. Então, meu amigo, conhecer o plano diretor é dever do corretor de imóveis. E se você é um corretor novato ou está estudando aí para ser um corretor de imóveis, ou às vezes já é um corretor experiente, está fazendo aí uma reciclagem, parabéns para você, porque você está buscando conhecimento. E este tipo de conhecimento aqui, eu conheço essas 238 páginas aqui, conheço quem assinou as páginas, eu conheço o engenheiro que fez. É esse nível de conhecer que você tem que conhecer. É tipo saber mesmo o que está por trás de tudo aquilo ali, para ter o melhor desempenho com aquele documento. Porque ali é a regra do jogo da sua região. Então, se você tem a regra do jogo da sua região, o que você vai fazer? Jogar dentro da regra e ganhar esse jogo. E outro ponto, tudo isso para evitar autuações e garantir a legalidade de cada negócio. Porque se você se complicar aí, ou complicar o seu cliente, isso vai gerar problemas, autuações, processos judiciais, embargos da prefeitura, multas e tudo mais. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. No plano diretor, página 104 em diante, há mapas de zoneamento urbano
que mostram com cores e códigos cada zona. Esses mapas são uma ferramenta que o corretor pode usar no atendimento, mostrando ao cliente onde o imóvel está localizado dentro do contexto urbano legal. Eu sugeri na aula anterior que o mapa de zoneamento urbano você tem que ter cópias impressas e levar para os seus clientes. Então, quando você for fazer negociações, tenha cópias do mapa de zoneamento urbano, pega o lápis e põe um pontinho lá e fala: o imóvel está aqui, ó, neste ponto do mapa de zoneamento urbano. Então, vamos conferir aqui a página 104 do plano diretor aqui. Página 104, chegamos aqui anexo, mapa de macrozoneamentos, bem como também, como isso aqui, olha, só explicar, isso aqui, vocês viram, ó, foi feito em alguma parte até à mão, isso aqui foi escaneado, o documento original. Então era um mapão, aqueles em A0, né, aquelas folhas enormes, bem grandes, e aí coube um pedaço aqui, um pedaço a colar. E na aula anterior eu trouxe um exemplo do PDF consolidado, que às vezes você vai encontrar. Esse PDF consolidado é muito fácil encontrar no site aí da sua prefeitura. Mas esses mapas aqui, ó, são fundamentais. Então aqui, ó, você vê aqui, ó, mapa de sistema viário municipal, mapa de áreas especiais, mapa de zoneamento urbano, que é o que a gente estudou aqui na aula anterior. Aqui, ó, usamos justamente ele. Tá aqui aqueles bolsões verdes que eu falei e as zonas de expansões urbanas. E aqui, ó, bem aqui no cantinho, a gente tem onde está a cidade atual contida e esse lado onde será a nova cidade. A prefeitura, com anos de antecedência, está informando que ela quer que a cidade cresça para cá. Aí pessoas mais atentas estão fazendo o quê? Comprando áreas rurais e convertendo em áreas urbanas e ficando ricas com isso. Me inclui aí no pacote, por favor. Como eu comentei, talvez eu vou até ensinar vocês a fazer isso também, que é a parte de incorporação de imóveis. Mas primeiro a gente precisa entender o básico, arroz com feijão, né, compadre? Vamos aí meter a cara aí, meter bronca aí nessas 50 aulas. Já estamos aí quase chegando no meio delas. E a concluída elas, a gente pode pensar nisso aí, porque vocês vão fatalmente ganhar dinheiro e vão precisar de investir ele novamente, justamente aí no mercado imobiliário. Aí lembrando aí, a gente trouxe até essa tabela aqui na aula anterior, tá aqui as zonas, olha lá, ZPR, C, ZPR1, ZPR2, ZMC, ZML2. Aí o que acontece nela? Por exemplo, aqui tem aqui o afastamento frontal, a gente tem aqui a altura máxima que pode construir em cada zona, a gente tem aqui a área mínima de lote de cada zona. Tudo isso, cara, está dentro do plano diretor. Eu até deixei isso bem claro na aula anterior, que o zoneamento urbano é um item do plano diretor. E você saber lidar com esse documento vai separar os homens do menino. A importância de conhecer o plano diretor é enorme, é gigantesca. Ela distingue você como um bom profissional ou um mau profissional. Distingue você de colocar tanto você como seu cliente num negócio ou numa situação segura ou insegura. Conhecer o plano diretor é o que separa um corretor comum de um profissional de referência. Quer se tornar referência na sua cidade? Meu amigo, leia tudo isso, estude tudo isso, debata esse documento com o ChatGPT à exaustão. Leve ele, eu tenho cópia impressa dele, tá? Para reuniões, não confie em ficar abrindo celular, Zoom e tela e tudo, a menos, por exemplo, eu tenho, aí é uma sugestão, o meu notebook, ele tem a tela touch, ou às vezes você tem um iPad, aí sim, aí você pega uma coisa grande, põe ali na frente do cliente, algo que todos possam ver, né? Que aí, por exemplo, meu notebook, ele dobra, ele vira um mega iPad, aí eu posso mostrar ali um mapa, de forma eletrônica, mas pô, numa reunião, vai pegar telefone e ficar dando zoomzinho nos seus telefones, alto lá, né, meu amigo? E ou você imprime esse negócio, ou você leva um iPad, ou você leva um notebook que tenha uma tela. Leva o seu notebook, né? Porque eu tô tão acostumado com o touch do meu, você pode usar o mouse para dar zoom, mas não faça, tem, né, um pouco de bom senso aí. Nem sempre o celular é adequado para tudo. Pelo menos é meu ponto de vista. Quem discordar disso aí, deixa nos comentários aí. Se é só chatice minha esse ponto, né? E aí, o seguinte, seguindo aqui a importância de conhecer o plano diretor, ele vai mostrar o domínio técnico, ele vai dar credibilidade na negociação. Meu amigo, nego que entra sem saber das leis urbanas numa negociação comigo, 5, 10 minutos de uma visita a um imóvel, a pessoa sai sabendo das questões daquele zoneamento urbano que o imóvel faz parte. Até porque isso distingue justamente o speech, o diálogo. Ela vê, pô, esse corretor, ele foi mais honesto comigo. Você lembra que eu sugeri na aula anterior o seguinte: imprime
o mapa do zoneamento. E por que não tem problema você fazer isso? Porque é um documento oficial, um documento público. Isso vai trazer mais credibilidade ao seu trabalho. Então, quando você pega, entrega isso para o seu cliente ali, é mais credibilidade que você está entregando e vai distinguir você de outras pessoas. Outro ponto também, ajuda a prever tendências de valorização, que é aquilo que eu abordei na aula passada. Você tem que zonas mistas de expansão urbana. É óbvio que aqui é uma tendência de valorização. Gente, isso aqui, ó, só para você ter uma ideia, foi feito em 2018. Nós estamos em 2025, tá? E aqui, ó, tem muita área aqui ainda para ser convertida de rural para urbana, tá? Pelas minhas contas, só nessa região que a gente pegou como exemplo aí na aula passada, no PDF, que são essas EMs aqui da minha cidade, eu acredito que tem mais de R$ 1 bilhão aqui nos próximos 20, 30 anos de negócios. Pois é. Então, você saber o que tem no plano diretor, quem pegou isso aqui, ó, eu cheguei no meio desse caminho, quem a pegou lá em 2018, já tem gente que se deu muito bem aqui, já tem gente que se aposentou, né? E aí, você acompanhar. Então, por exemplo, a Câmara Municipal da minha cidade está chamando um negócio chato aqui, audiência pública para plano diretor, o que eu vou fazer lá? Olha, meu amigo, vai saber das tendências de valorização com antecipação, informações seguras, porque são informações oficiais, ou o poder municipal que está designando aquilo, e vai ficar rico na frente dos outros, meu amigo. É isso que você vai fazer, ué. É para isso que servem essas reuniões chatas. Por isso que você percebe que tem uns que estão lá e não largam o osso do dinheiro. Ué. Bairros que hoje são periféricos, mas estão em zonas de expansão. Por exemplo, aqui ó, chama dinheiro vivo, expansão urbana. Sacou? Por quê? Porque é onde a cidade está crescendo. É para onde você vai vender lote, onde você vai vender casa, as coisas vão movimentar. Não é assim que funciona? O corretor, então, passa a atuar com uma visão estratégica, não apenas como vendedor. Tá vendo como é que está mudando o papel do corretor aqui? Eu vou captar um imóvel, vou arrumar um aluguel. Como é que eu vou vender um imóvel? Como é que eu convenço uma pessoa a pagar R$ 600 mil nesse lote? Olha, meu amigo, você tem que saber todos os detalhes da regra do jogo. Aqui nesse canal, no vídeo de apresentação dele, tem uma história minha que eu lá no início, como corretor, perdi a oportunidade de vender 2 lotes, vendi 2 lotes por acidente para o meu concorrente, por falta de diálogo, por falta de comunicação. Então, meu amigo, quando você perece no conhecimento, você vai perecer no financeiro também. É simples, é 2 mais 2, não tem como escapar disso. Então, um corretor que sabe o plano diretor, você pode ter certeza, os que são bem-sucedidos, os que você conhece, os que você estão vendo aí, andando de carrão, que a imobiliária dele está lá com puta placa, cheio de cliente na porta, ele conhece o plano diretor de cabo a rabo. E você quer saber mais? Agora, vamos levar o nível da brincadeira aqui? Depois que você conheceu o plano diretor, depois que você entendeu o plano diretor, aplicar ele no seu trabalho, ganhar dinheiro com isso, aí existe uma coisa chamada lobby, influência. É você sugerir, participar na construção do plano diretor seguinte da sua cidade. Aí já é outro nível também. Aí já é meio House of Cards a jogada. Mas funciona. Aí, meu amigo, tem nego aí ganhando muito, muito mais ainda com esse tipo de estratégia. Vamos para uma conclusão, então. O plano diretor é o DNA da cidade. Quer entender como que é uma cidade, o porquê que ela está ali, o caminho que o caminho que os políticos, né, o poder executivo da cidade e legislativo vem para a cidade, vai para o plano diretor. Acabou de chegar na cidade, vai para o plano diretor. Quer entender o que eu posso fazer aqui na minha casa, agora dando uma escorregada aqui para uma pessoa que não seja um corretor que esteja nos assistindo. Quer entender o que você pode fazer dentro da sua casa com um imóvel que você herdou, algo que você tem? Plano diretor. Faça pesquisas dentro dele. É melhor do que perguntar para um ou para outro o que o fulano não acha, o que o fulano não acha. Olha só, eu vou pegar a minha culpa aqui. Na aula passada eu estava dando informação que plano diretor é a partir de 100 mil. Eu estava informando de cabeça. Quando eu peguei para ler o assunto, estudar o assunto, eu me deparei com uma informação correta de 20 mil. Eu errei ao passar uma informação adiante de cabeça. Então, meu amigo, o exemplo está claro. Você deve ler o plano diretor e obter informação você mesmo. Não fica perguntando para todo mundo, não. E, inclusive, fica aí a sugestão. Eu estou aqui dando dica, obviamente estou me esforçando para dar uma aula, assim, é o melhor possível da minha parte numa orientação didática, mas confira tudo.
verifique tudo. Os links que eu deixo, clica nele, leia você mesmo, tire suas próprias conclusões e mais. Se achar alguma coisa que eu errei, por favor, me informe, porque eu também estou aqui para aprender e quero sempre estar dentro do mercado de forma atualizada, não de forma defasada. O corretor que entende o plano diretor entende a cidade. E aí, já pus aqui no próximo vídeo, nós vamos ver como usar o macrozoneamento urbano e rural na prática, como interpretar mapas e códigos para planejar melhores negócios, que é justamente o que eu já trouxe aqui. Por quê? Na aula anterior, nós vimos o macrozoneamento urbano, entendemos ele. O macrozoneamento da cidade é similar? É similar. Porém, ele vai traduzir em oportunidades e limitações totalmente distintas e a gente vai discutir esse tema aqui. Estou devendo para vocês uma aula com o contrato de aluguel, que eu cheguei a gravar, não ficou bom e eu não tive a oportunidade de gravar de novo. Então, ou deve sair primeiro essa aula do macrozoneamento e logo a seguir o contrato de aluguel, ou o contrato de aluguel e logo a seguir o macrozoneamento. Também na aula 14, a gente vai fazer a 15ª, 16ª e vamos chegar às 50 aulas deste curso gratuito de como se tornar um corretor de imóveis do zero. Eu sou o Thiago Jordânia, que é um ponto de encontro. Você vai considerando deixar um like no vídeo, se inscrever no canal. E obrigado pela sua atenção até aqui.